Sim, hoje nós temos a honra de receber novamente o meu amigo do peito, o professor Paulo Nicola. Paulo Nicola que construiu para a gente essa ferramenta em 9PAB, que nós temos a honra de levar a todos os produtores. Então, para ele explicar o que vem a ser essa ferramenta em 9PAB, deixa eu chamar o Paulo Nicola. Boa tarde, professor Paulo. Meu amigo João, como é que está essa força, mestre? Eu considero e saúdo o Paulo dizendo assim, o homem que calculava. Ele calculava no papel, na caneta, assim, mas isso não pode. Né? Nós temos que calcular os preços da soja, os preços recebidos, comparar numa ferramenta que calcule para nós. Aí ele construiu a Inovipab, uma ferramenta que tem uma característica de ser extremamente simples. Caramba, qual é a dificuldade de você pegar uma ferramenta dessa, né? Botar no computador, melhor no computador, porque é mais fácil, e você coloca lá seus números, né, Paulo? E aí, você coloca os números que você gastou, portanto, você tem seu custo, e pouca gente sabe o seu próprio custo. Claro, os grandes sabem, mas os pequenos não sabem. E quando sabem, é o custo da região, não o seu. Né? Aquilo que você fez de economia, aquilo que você gastou demais, a ferramenta te informa. E também os preços que você recebe. E aí você tem uma coisa muito bacana que o Paulo vai nos explicar, que é a referência dos preços da soja, se estão bom para fixar ou não. É a ferramenta PAB. Professor, explique para a gente a vantagem, a facilidade dessa ferramenta e o que você tem a dizer para hoje, porque os preços estão modificando e você está mexendo nela. João, eu vou falar hoje sobre a facilidade que é de avaliar qualquer despesa, o quanto e quanto ela reflete no lucro, né? Porque nós vimos que qualquer despesa que você reduz aumenta o lucro na mesma proporção. E também uma grande vantagem que simultaneamente serve de controle de estoque. E eu pego um exemplo aqui, tá? Uma propriedade de 500 hectares, pequenos e médios produtores, como a gente sempre fala, né? Cujo conjunto de equipamento ele dá justinho para 500 hectares, o consumo de diesel em torno de 34 litros de diesel por hectare, tá? Vamos supor que para essa propriedade o consumo normal, médio, seria 17 mil hectares. Bem, se o produtor, na média, gasta 17 mil hectares e um ano ele gastou 3 mil litros a mais, gasta 20 mil hectares, né? Esses 3 mil litros que ele gastou a mais vão reduzir no lucro na mesma proporção. Por exemplo, 3 mil litros de diesel a mais daria 17.500 a mais, tá? Isso aí, aqui nós temos um lucro bruto de 556. Se eu aumentar a minha despesa em 17.500, automaticamente o nosso lucro bruto ele vai automaticamente diminuir em 17 mil reais. Essa é a relação que existe entre a despesa e o resultado direto no lucro. Agora você imagina você, João, analisando os diversos custos que você tem. Então, essa facilidade, essa ferramenta nos traz o efeito da variação de custo diretamente no lucro da atividade. Compreendido, meu amigo João? Compreendido, mas como eu não pratico, eu preciso de mais informações. Do tipo assim, a essência é os preços se movem momento a momento. Se movem puxado por Chicago, se movem por prêmios nos portos, em todos os momentos. Aí, por conseguinte, também o dólar se movimenta e os custos dos insumos também aumentam. Você tem que lançar essas alterações, tanto de custo quanto de preços recebidos, na plataforma, né, Paulo? Você tem um modelo de ajuste, né, de exemplo, mas cada produtor que adquirir a plataforma tem que botar os seus números ali. Ele recebe a plataforma com o seu exemplo, você manda para ele o seu jeito, mas cada um tem seu jeito. Então, o João Batista teve 38 e não 42, põe 38, não é assim, Paulo? Exatamente, João, porque isso aí é pessoal, cada um preenche isso aí. João, é tão fácil essa ferramenta que num videozinho de 11, 12 minutos se explica completamente o preenchimento dela, João.
e depois fica se exercitando. Aumentou tanto o custo aqui, diminui o lucro. Ou eu reduzo o custo aqui, aumento o lucro direto aqui. Essa é a função principal dessa ferramenta. Você saber realmente o que custa, o custo da sua lavoura, em função do dia a dia, em função do aumento ou baixa do preço do soja, e em função do aumento ou da redução de custos. E isso aí vai lhe ajudar também, João, o momento ideal de você comprar os insumos. Porque quando você joga um insumo lá em cima, embaixo já aparece lá o lucro que você vai ter. Aí você decide se é hora de comprar ou não. É bem simples a utilização dela. Não, então, é tão simples que a maior dificuldade nossa aqui é explicar o simples, né? Mas aí é nosso desafio, né, Paulo? Mas assim, agora para encerrar, além disso, tem um terceiro elemento. Olha, quero lembrar você que a hora que você entra na ferramenta, você encontra, você acessa toda a ferramenta, todos. A gente não fala planilha, porque planilha é um negócio complicado, é ferramenta, uma coisa simples pra caramba. E lá dentro tem 2 vídeos do Paulo, um deles explicando, né? Um passo a passo, né? Pega pela mão, abre aqui, clica ali e tal. É um vídeo. O outro explicando os pulos do gato que você tem que prestar atenção, não é? E tem um terceiro elemento que eu quero que o Paulo fale agora, que é a referência PAB. A gente costuma dizer que a gente tem uma referência nos carros, que é a tabela FIP, e você tem uma tabela chamada PAB. Essa tabela está junto na plataforma, está dentro da plataforma da ferramenta ou está fora, Paulo? É o seguinte, quando você está dentro da ferramenta ou fora da ferramenta, lhe ofereceram, não precisa estar na ferramenta, lhe ofereceram hoje R$ 120 pelo saco de soja, certo? E você não sabe se isso aí realmente é o preço da soja. Então você entra no site da Nicola Agronegócio ou no site da economiarural.com.br e ali vai estar o preço referente, né? Por exemplo, estão lhe oferecendo hoje R$ 120 por saco de soja. Aí você entra lá, o preço referência está 125, você pode aguardar um pouco. Agora, se tiver 116, 117, né, aí você segura um pouco. Mas isso vai lhe ajudar a definir o momento de vender o soja também, o momento da comercialização. Então, o PAB nada mais é do que uma referência de preço para commodities agrícolas. Eu tenho colocado no meu site lá o trigo, o milho e o soja, que são as principais culturas que tem hoje. É muito simples essa referência, como você disse, João. Ela é tipo FIP do carro, serve de referência. Tá, o Antoniaco e o Emerson estavam perguntando onde acessa o índice PAB. Como disse o Paulo, acessa no site dele, na Nicola Agronegócio. Mas dentro da ferramenta tem um link que joga lá. Então é só procurar o link, clicar, cai lá dentro. Porque o índice é uma outra história, então não pode ficar dentro da ferramenta, mas tem o link, né, Paulo? Isso, o índice ele serve para referência, porque aqui tem uma altura que o senhor joga o preço que estão lhe oferecendo pelo soja. Aí ele automaticamente mede o seu lucro. E aí, para conferir se esse preço está bom, é exatamente lá no índice PAB que ele lhe informa se o preço está acima, o preço real está acima ou abaixo desse valor oferecido. Tá. Tem um elogio e tanto para você aqui do Cláudio Migoto. Ele diz assim: esse cara conhece, não é fácil enganá-lo, não. Obrigado, João. São 40 anos, né? De êxito. 40 anos de atividade na área. Isso que é importante.